Bom dia, pessoal. Eu sou a professora da disciplina de Desenvolvimento de Sistema de Controle. Meu nome é Stephanie Micaele da Silva Lima. Eu tenho formação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco e também fiz curso técnico em Eletrotécnica no Senai de Areias. O livro-texto vai ser Desenvolvimento de Sistemas de Controle, esse laranjinha, que vocês conseguem ter acesso através da plataforma do AVA. E as nossas aulas de gravação vai ser nas terças e quintas-feiras. Aí eu vou estar disponível na plataforma para tirar dúvidas sobre as atividades que eu irei passando no decorrer da disciplina na segunda, quarta e sexta-feira. Então, a disciplina vai ser dividida em 4 módulos. Cada módulo vai ser uma semana, respectivamente. E na última semana das nossas aulas vai ser de revisão, sobre a disciplina. Então, no capítulo 1 da disciplina, foca em quais os documentos necessários para o planejamento do projeto. Já no capítulo 2, iremos fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira de um projeto. Então, a gente vai estudar ferramentas que têm a possibilidade de fazer esse estudo econômico e financeira de um projeto. Então, vamos aprender ferramentas bem interessantes sobre isso. Já no capítulo 3, da disciplina, a gente já vai começar a direcionar mesmo e usar todos os conhecimentos que vocês adquiriram no decorrer do curso do técnico de automação, Vamos estudar as especificações técnicas do projeto, que vai envolver tanto o projeto elétrico, como o projeto mecânico, como o projeto hidráulico, pneumático e também o projeto de instrumentação e controle. Então, vai ser bem interessante esse módulo, do capítulo 3, para a gente relembrar os conteúdos e começar a fazer o projeto com esses conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. O último módulo, da disciplina vai ser o capítulo 4, que envolve a interligação entre os elementos do projeto. Então, depois das especificações, a gente vai ver a interligação desses elementos quando estamos tratando de um projeto completo, que envolve várias áreas de conhecimento, e a gente vai ver a interligação entre eles. Agora, vamos começar a disciplina do capítulo 1, que é planejamento e documentação de um projeto. Então, quando nos deparamos num projeto, podemos nos perguntar, por onde eu começo, Surgem muitas dúvidas, como me planejar, como acompanhar a execução, como avaliar os resultados. Então, nesse primeiro capítulo, conheceremos um método de desenvolvimento de sistemas, que é o PMBOK Guide, Que esse livro, ele é mundialmente conhecido, E em português significa Guia de Conjunto de Conhecimentos para Gerenciamento do Projeto. Nesse livro, ele vê várias ferramentas que são reconhecidas mundialmente, que guiam as pessoas que estão gerenciando os projetos em como proceder, Então, tem várias técnicas que são abordadas nesse livro. E nesse módulo 1, nesse capítulo 1, vamos aprender algumas delas. Mas do que trata esse livro, Quais são os seus objetivos? O objetivo do PMBOK Guide é orientar os gerenciadores de projeto para utilizar as melhores práticas em seus processos de gestão, Então, ele aborda tanto como lidar com os desafios e soluções para obter os melhores resultados. Ele aborda várias técnicas úteis, para a realização de um projeto, porém não existe a fórmula mágica do sucesso, pessoal?
Ele não vai ter uma fórmula que sempre, se você seguir esse mesmo jeito, vai dar certo. Então, cada empresa deve pegar esses conceitos, né, que tem nesse livro, avaliar para ver se adequa ou não à realidade da empresa que está aplicando ela, né? Então, esse livro, ele é muito interessante e aborda várias técnicas. E cabe à empresa ver se adequa ou não à sua realidade. Então, né, com o uso inteligente dessas técnicas, os profissionais que são especializados, né, nessa área de gerenciamento do projeto proporcionam o crescimento da empresa e fazem com que as metas, né, da empresa, dos projetos, sejam realmente alcançados. Então, ele é muito interessante por conta disso, né? Que ajuda as pessoas, gerenciadores de projeto, a realmente atingirem as metas daquele projeto. Uma instituição muito importante para essa área de gestão de projetos é o PMAI, né? Que é um Instituto de Gerenciamento de Projeto. Nessa instituição, eles consideram o PMI Book, que é aquele livro que diz as normas e os conceitos envolvidos no gerenciamento de projeto. Ele é utilizado, né, esse livro, como uma norma básica para o gerenciamento de projetos. Lá, ele tem o treinamento e a certificação desses profissionais que são especialistas na área de projetos. O PMI é uma organização sem fins lucrativos, né? Ela é criada há mais de 40 anos para propagar esse conhecimento de gestão de projeto para outras pessoas em todo lugar, né, do mundo, e propaga, né, essas boas práticas, né, em relação ao gerenciamento de projetos e também tem como objetivo também essa instituição de padronizar os conceitos, né, para todas as pessoas que forem fazer projetos em todo o local do mundo, utilize os mesmos conceitos e fique algo padronizado, né? Então, essa instituição aqui, como podemos ver, tem esse objetivo, né, de padronizar e propagar esse conhecimento através de treinamentos para essas pessoas que querem se tornar especializadas na área de gestão de projetos. Então, né, quem tiver interesse e conhecimento necessário, ele pode ter certificado pela essa instituição, né, de projetos. Diversas instituições no Brasil e no mundo são autorizadas a também conceder essa certificação para o profissional, né? Quando o profissional tem essa certificação, ele é chamado de PMP, né? Que é uma sigla em inglês, mas que em português significa Profissional de Gerenciamento de Projetos. Mas o que é necessário para ter essa certificação? Para isso, né, é necessário estudar o PMI Book, normalmente em cursos de gestão de projetos, né, e prestar um teste de avaliação nas instituições credenciadas. Ter essa certificação, né, se torna que você seja um profissional bastante valorizado e reconhecido no mercado de trabalho, né? Então, muitas empresas grandes procuram esses profissionais para que eles toquem grandes projetos, né? Então, quando você tem essa certificação, você é bastante valorizado no mercado de trabalho e se torna um diferencial no seu currículo. Então, aconselho quem gostar dessa área de projetos, fazer uma faculdade depois, você pode também buscar, né, almejar essa certificação para obter cargos de gerência, de chefia. Então, é bem interessante essa certificação. Agora que já entendemos, né, como é feito e estudado o gerenciamento do projeto no mundo, vamos começar com algumas definições, né? A primeira dela é projeto, né? O que é projeto? Projeto, para ser considerado como um projeto, né, ele tem que ser único, ou seja, mesmo que exista, você esteja se baseando em um outro projeto
naquela instituição ele é único, né? Só tem você fazendo aquele projeto com aquelas metas, com aquelas especificações. Então, naquele momento, ele é único. A outra coisa, né, que tem que ter também, ele tem que ter início e fim bem definidos, né? Mesmo que leve anos, né, para o início e o término daquele projeto, 5 anos, 10 anos, mas ele tem início e fim bem definidos. A outro ponto, né, um projeto tem que ter é ser progressivo, ou seja, à medida que o tempo for passando, eu estou perto de concluir aquele projeto, né? Então, cada vez mais eu vou estar mais próximo de terminar, concluir aquele projeto. Então, ele é progressivo no decorrer do tempo. Outro ponto também que ele tem que ter a limitação de recursos, né? Ou seja, para a realização daquele projeto, eu tenho um valor X de reais e que tem que ser gastos no projeto e que não pode passar esse orçamento que eu fiz para aquele projeto. Então, ele tem essa limitação de recursos. Outro ponto também é que ele tem que ter objetivo claro e viável, né? Então, o objetivo do projeto tem que ser claro, ou seja, todos os integrantes que estão envolvidos no projeto, ele tem que saber os objetivos daquele projeto e tem que ser viável, né? Para que seja concluído com sucesso, esses objetivos têm que ser viáveis também. Segundo o livro-texto, né? Ele define projeto como um esforço temporário para se criar um produto específico, um serviço determinado ou um resultado exclusivo. Pelo fato de o projeto ser temporário, significa que ele tem início e fim planejados, mas não quer dizer que tenha pouca duração, que é o que eu tinha falado anteriormente, que ele tem início e fim planejado, mas não quer dizer que ele tem pouca duração, né? Que tem projetos que levam anos, tem outros que levam meses, tem outros que levam dias. Então, não quer dizer que tem pouca duração, mas tem que ter esse início e fim bem planejado. Agora que sabemos o que é projeto, né? Vamos entender quando saberemos que ele foi concluído, né? Então, como saber isso? Que o projeto foi concluído. Então, no nosso livro-texto, existem alguns tópicos para entender que aquele projeto foi concluído. O primeiro, né, é quando o objetivo do projeto foi alcançado, ou seja, eu realmente fiz o projeto, alcancei os objetivos, então concluí, né, que como vimos, ele tem início e fim bem determinados. Então, quando eu concluo o projeto, eu encerro o projeto. Outro tópico é quando eu vejo que esses objetivos que eu defini para realizar o projeto, ele não pode ser mais alcançado, né? Então, encerra-se o projeto. Ou seja, eu fiz um orçamento X para aquele projeto e ele ficou muito mais caro do que eu planejei, né? Com o tempo, os produtos foram aumentando de preço e eu não tinha planejado esse aumento, né? Não tenho esse recurso para comprar esses equipamentos, já que subiu tanto do preço. Então, eu também posso concluir esse projeto, né? Encerrar ele, porque os objetivos não vão mais ser alcançados, né? Daquele projeto. E também quando o projeto não é mais necessário, né? Um exemplo é eu estou desenvolvendo um celular novo, né? Um novo celular e alguém, né? Uma empresa concorrente lança um celular melhor do que o meu, que vai ser mais barato que o meu quando eu for lançar. Então, eu vejo que esse projeto esse celular que eu estou desenvolvendo não vai ser necessário, né? Porque eu não vou conseguir competir com essa minha concorrente, já que ela oferece um preço menor e uma qualidade melhor do celular, né? Então, também outra coisa importante é que um projeto pode envolver apenas uma pessoa, né? Ou até muitas empresas. Em sistemas de controle, né? Que é a disciplina aqui de automação, né? É muito comum uma pessoa elaborar um projeto, o que não impede de aplicar as técnicas de um grande projeto, né? A fim de garantir a qualidade e a correta utilização dos recursos. Ou seja, o que eu apliquei em um projeto de pequeno porte,
esses conceitos, eu também posso aplicar em um projeto de grande porte, mas que no fim garanta a qualidade, né, e a correta utilização dos recursos e a entrega desse resultado do projeto, né, que ele consiga ter qualidade e garantir vantagens à empresa, né? Então, quais os projetos que um técnico de automação pode desenvolver? Vocês sabem? Então, na área de automação, né, com os conhecimentos que vocês adquiriram no decorrer do curso, pode perceber que é bem amplo, né, as áreas de atuação de projetos. Então, no livro-texto de vocês, ele dá alguns exemplos de alguns projetos. Por exemplo, um projeto completo ou parte de um produto, né? Uma parte do produto pode ser uma válvula, por exemplo, uma simples válvula, e um produto pode ser uma máquina de enfase, né? Que tem várias válvulas. Máquina de enfase, para quem não sabe, é aquela máquina de encher, né? Pode encher as garrafas de refrigerante, por exemplo. Então, tem uma máquina de enfase que tem várias válvulas, né? Então, pode ser desde a simples só a única válvula, a máquina de enfase, que tem várias válvulas. Outro exemplo que o livro-texto dá é uma capacidade de realizar um serviço, né? Por exemplo, aumentar a vazão da máquina de enfase. Então, pode ser o projeto ser específico nisso, né? De aumentar a vazão da máquina de enfase. Ou o projeto pode ter um resultado, né? Para empresas que, por exemplo, para empresas que fornecem desenhos e projetos, o projeto pode ser a simples execução do desenho, né? Então, tem muitas empresas que são de AutoCAD mesmo, que elas só ganham só para desenhar um projeto no CAD. Outras empresas ganham só com a parte da execução, né, do projeto e realmente contratar pessoas e ir para os lugares e realizar aquele projeto que a empresa fez a parte do planejamento, né, e diagrama do projeto, dos cálculos do projeto e do desenho. E outra empresa fica com a parte de execução. Então, tem muito isso. A área de automação, né, de projetos, ela é dividida em duas grandes áreas. A primeira é residencial. Inclusive, né, meu TCC foi nessa área de Smart House, né, que são casas inteligentes, em que tem sensores, comando de voz para ligar e desligar os equipamentos, tem através de controle, né, você pode ligar e desligar num simples controle, né? Então você não precisa pelo celular. Então você controla pelo celular, ligando e desligando a carga. Você pode monitorar a sua casa de longe, né? Para quem tem criança, usa muito isso também, que bota uma câmera, tem babá, você consegue acompanhar como a babá está cuidando do seu filho. No meu projeto, né, do TCC, eu só trabalhei com micromedidores de energia, né, que é para acompanhar o consumo da residência através desses micromedidores. Então, estudei várias técnicas da teoria, né, sobre isso de Smart Grid. Outra área que é muito importante também é a área industrial, né? Então, a área industrial muitas vezes é bem mais complexa do que a área residencial. Então, vai desde da automação de pequenos pontos da empresa até a automação toda, né? A automação toda da empresa, né? Então, grandes projetos industriais que vai fazer com que seja tudo automatizado através de supervisórios, através de ferramentas de controle para monitorar toda a fábrica, né? Além de manutenção 4.0, né? Que é a manutenção em que agora não é mais necessário trazer especialistas de fora, os próprios técnicos, através de ferramentas da tecnologia 4.0, conseguem de longe fazer a manutenção da máquina aqui, além da inteligência artificial, que as máquinas elas mesmas já conseguem prever diagnósticos para solucionar os problemas dela. Então, é uma gama de projetos que um técnico de automação pode realizar.
Veja outros exemplos em que são aplicados os planejamentos do projeto. Então, ele também pode ser aplicado em diversas áreas. Por exemplo, né, no desenvolvimento de um novo produto ou serviço, a mudança de uma empresa, né, nas estruturas da empresa, a construção de um prédio, na aquisição e instalação de equipamento, na automação de um processo e na criação de novos procedimentos. Então, tem vários outros tipos, né, de projetos também. Então, né, a gestão do projeto foi se evoluindo com o tempo devido ao aumento da complexidade dos projetos, né? Então, no começo, ela tinha a preocupação somente com a questão do prazo, né, para se concluir, o custo e a qualidade. Já depois, né, além da qualidade, do prazo e do custo, ela incorporou o escopo, que a gente vai ver mais detalhado mais para frente, mas o escopo é as metas que tem aquele projeto, né? Por exemplo, no celular, eu quero que ele tire foto, eu quero que ele permita acesso à internet, eu quero que ele tenha várias ferramentas de jogo, né? Capacidade para jogar, enfim, o que vai ter aquele produto, né? O escopo daquele produto. E depois se tornou mais complexo, que além de todos eles, né, qualidade, escopo, prazo e custo, também se incorporou a parte da aquisição, né, dos locais que eu tenho que comprar para ter aquisição daquele projeto, além também dos riscos, né? Então, eu tenho que avaliar os riscos, se aquele projeto vai, por exemplo, quando eu faço um projeto, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco. Então, eu tenho que avaliar os riscos, né, que vai causar ao meio ambiente, como a seca em alguns lugares, porque o rio foi transposto, os animais que vão ser impactados com isso, enfim, o meio ambiente, o risco também daquela estrutura cair em outras pessoas e fazer um prejuízo bem maior. Então, eu tenho que avaliar esses riscos, além da comunicação, né? Então, num projeto grande, cada vez que ele se torna mais complexo, eu tenho que ter comunicação de diversas áreas, né? Então, um projeto mesmo pode ser dividido e cada setor ficar com uma parte do projeto. E eles têm que estar se comunicando, né? Para que realmente no final do prazo do projeto eu tenha ele totalmente concluído, né? Mesmo que ele no decorrer foi dividido, mas no final a entrega do produto tem que ser uma só, né? Tem que juntar todas essas partes. E também a questão do RH, né? Que vê essa questão de lidar com as pessoas, com os fornecedores, com tudo, né? Então, é muito importante e se tornou cada vez mais complexa essa área de gestão de projetos, né? Envolvendo várias e várias, cada vez mais, várias e várias áreas de recursos e de tópicos, né? De qualidade, de RH, de escopo, de comunicação, de aquisição, de prazo, de risco, de custo, ou seja, se tornou cada vez mais complexo. Agora, outra definição importante é o que são processos no gerenciamento do projeto, né? Então, no livro-texto, ele dá a definição, né, de um processo. Processo é um conjunto de ações e atividades que estarão interrelacionadas, que são executadas para alcançar um produto, serviço ou resultado que é predefinido. Então, um exemplo, né, que ele dá de um processo ele tem entradas e saídas e tem o processo no meio, que é o que vai ser dado com essas entradas e saídas. Um exemplo que todo mundo passa ou já passou é para fazer o leite achocolatado. Então, na entrada vai ter o leite, o açúcar, o chocolate e a energia elétrica, né?
Então, essa energia elétrica vai aquecer essa mistura, né, do leite, do açúcar e do chocolate. Então, se essa temperatura for maior que 100 graus Celsius, ele vai para o próximo passo. Se não, ele volta até aquecer para chegar na temperatura maior de 100 graus Celsius. Depois, né, que aqueceu, misturou, vai ser o resfriamento, né? Se resfria, se ele não resfria, se ele é menor do que 30 graus Celsius, ele continua resfriando. Se ele agora atingiu uma temperatura menor do que 30 graus Celsius, abre a válvula de descarga, né? Ou seja, coloca no copo e pode tomar o leite achocolatado. Então, esse é um exemplo bem simples que para você ver que processos estão no nosso dia a dia, né? Com as entradas e saídas, e o processo é o que eu vou fazer com essas entradas e saídas. Então, um CLP mesmo, né, na área da automação, trabalha muito com isso, né? Com as entradas, você coloca o código, né, que é o processo que você vai fazer com essa entrada para determinar a saída do projeto, né? A saída do processo. Então, o CLP conceitua bastante essa parte de processo também na área de automação. Agora que vimos o que é processo, vamos estudar as 5 categorias de processos do PMBOK. Então, a primeira delas é a iniciação, né? O que é isso? São os processos realizados para definir um novo projeto por meio da autorização para iniciar o mesmo, seja pelo cliente, seja pelo responsável de uma empresa que decide a aplicação dos investimentos. Ou seja, para fazer um projeto, eu tenho que ter a aprovação das pessoas, ou do chefe da empresa, né, meu chefe, para eu poder começar a fazer o projeto, ou das pessoas que estão investindo naquele projeto, né? Então, eu tenho que ter essa aprovação para poder iniciar o projeto. O outro tópico, o outro processo que o PMBOK diz é o planejamento, né? O que é isso? São os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos mencionados na iniciação, listar as ações necessárias para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi iniciado. Ou seja, eu vou fazer o planejamento para poder alcançar os objetivos que foi definido no projeto. O terceiro tópico, agora que eu já pedi permissão, já fiz o planejamento, agora eu vou para a execução, né? O que é esse processo de execução? São os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto. Esses processos irão satisfazer as especificações do projeto. Então, quando eu executo, eu tenho que obedecer essas especificações do projeto, né? Então, é a terceira categoria de processo do PMBOK. A quarta, né, é o monitoramento e controle. Então, o que é isso, né? São os processos necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, além de identificar se necessitará adequar algo do plano original e executar essa mudança. Ou seja, quando está executando, eu tenho que fazer esse monitoramento, né? Se realmente vai precisar ajustar algo, se, por exemplo, atrasou alguma entrega de alguma, por exemplo, uma obra, quem ia fornecer a areia atrasou. Então, o meu planejamento que eu fiz anteriormente, que era para concluir aquele serviço em 2 dias, agora com esse atraso da areia, né, que eu vou precisar da areia, vai ter que ficar mais dias. Ou eu posso contratar mais gente provisoriamente para poder trabalhar mais e não fugir do meu planejamento. Mas, de toda forma, eu estou fazendo esse monitoramento e controle, né? Fazendo os ajustes
porque como a gente viu, o projeto tem início e fim bem definidos. Então, eu tenho que, no decorrer, se algo der errado no meu planejamento, eu tenho que fazer esse monitoramento e controle para ir ajustando para não extrapolar o prazo que eu estipulei do projeto. E o último tópico, né, é o encerramento do projeto, que são os processos executados para finalizar todas as atividades, os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto, né? Então, essa fase inicial que realmente encerrar o projeto e finalizar todas as atividades que estavam pendentes, né? E concluir o projeto que eu estipulei. Você sabia que existem 9 áreas específicas de gestão de um projeto? Então, são elas. A primeira é o gerenciamento da integração do projeto, né? Que é isso? Que ele define os processos e as atividades que integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos, como áreas, setores, empresas, hierarquias, cargos, pessoas, organizações. Então, a gente viu, né, que quando um projeto cada vez se torna mais complexo, eu vou dividir eles em setores, né, com empresas, hierarquias, pessoas, cargos, então tudo isso, organizações, então eu tenho que gerenciar tudo isso para que eles fiquem se comunicando, se integrando, né? Para que haja uma boa comunicação para a entrega do projeto. Já a segunda é o gerenciamento do escopo do projeto, né? Que descreve os processos relativos à garantia de que o projeto inclua todo o trabalho necessário e apenas o trabalho necessário para que seja terminado com sucesso. Ou seja, quando eu determino um projeto, eu vou ter o escopo, né? Que é o que aquele trabalho, aquele projeto vai entregar como característica. E eu tenho que observar para que essas características que eu determinei que o projeto iria ter, realmente, ao final do projeto, fique com todas essas características que eu fiz o escopo do projeto, né? Que todo esse escopo seja realmente obedecido ao final do projeto. Outro tópico, né, outra área específica da gestão de um projeto é o gerenciamento do tempo do projeto, né, que se concentra nos processos relativos ao término do projeto no prazo adequado, no prazo correto. Então, a gente viu que um projeto tem início e fim bem determinado. Então, eu tenho que fazer esse gerenciamento do tempo, né, para que realmente obedeça esse prazo que eu determinei para a realização do projeto. Então, esse gerenciamento do tempo é muito importante e se tiver surgir imprevisto, né, no decorrer do projeto, eu tenho que saber administrar como contornar essa situação para que o prazo, né, não seja atingido com isso, com esses imprevistos. A próxima área, né, específica da gestão de um projeto é o gerenciamento do custo, né, que descreve os processos envolvidos em planejamento, estimativa, determinação do orçamento e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. Então, a gente viu também, né, que um orçamento tem recursos predeterminados. Então, eu não posso passar o orçamento que foi feito para aquele projeto. Então, é bem sutil isso, né? Essa questão do gerenciamento dos custos. Porque se acontecer um imprevisto, eu tenho que ver para não passar o orçamento também. Outro tópico também, né, é o gerenciamento da qualidade do projeto, né? Então, são os processos envolvidos no planejamento, do monitoramento, controle e na garantia de que o projeto satisfará os recursos de qualidade especificada. Então, esse aí da qualidade do projeto e o tempo são bem assim, difíceis de lidar, né? Porque muitas vezes quando a gente faz um projeto, o tempo está acabando e a gente não pode comprometer a qualidade daquele projeto, né? Que ele saia com a baixa qualidade por causa do pouco tempo que temos para fazer ele. Então, realmente é bem sutil esse gerenciamento e bem
muitas vezes bem complicado de fazer isso, mas que tanto o tempo tem que estar sendo cumprido, como a qualidade também daquele projeto. Outro tópico é o gerenciamento de recursos humanos, do projeto, que ele descreve os processos envolvidos no planejamento, contratação ou mobilização, desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto. Então, muitas empresas, trabalham com obras em outros lugares, então ela tem que contratar pessoas daqueles outros lugares que está tendo aquela obra, ou muitas vezes a própria equipe dela tem que ser deslocada para esses lugares, Então, tem que ter esse gerenciamento, contratação, alugar os hotéis, a hospedagem, se for contratar lá fora, naquele lugar da obra, tem que também fazer um processo seletivo, contratar as pessoas, então, realmente também tem que ter essa área. E também o sétimo, é o gerenciamento das comunicações do projeto, que identifica os processos relativos à geração, coleta e disseminação, armazenamento e destinação final das informações do projeto de forma oportuna e apropriada. Então, essa parte trata da comunicação do projeto, Então, como um projeto se torna mais complexo, as pessoas envolvidas nesse projeto têm que se comunicar, para poder ter o sucesso do projeto. Então, tem que garantir essa comunicação, se está em qual etapa. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma ferramenta muito usada, em algumas empresas, além do MS Project, é o Trello, E a gente vai ver posteriormente que são cards que cada pessoa pode botar lá qual etapa do projeto está fazendo e assim outras pessoas poderem acompanhar onde cada pessoa está do projeto. E assim fica mais fácil gerenciar, Já tem essa comunicação do projeto. Outra etapa também, a oitava etapa, é o gerenciamento dos riscos do projeto, Que descreve os processos envolvidos em identificação, análise e controle dos riscos de um projeto. Que muitas vezes um projeto vai proporcionar risco, Como eu dei exemplo. Agora pode ser uma usina hidrelétrica, então aquela usina vai ter que fazer a represa de água. E essa represa tem que realmente ser de boa qualidade, para não romper e causar um acidente, além dos animais que vão ser prejudicados. Então, tem que fazer esse gerenciamento do risco do projeto. E a nona etapa, a nona área específica, da gestão de um projeto, é o gerenciamento das aquisições de um projeto, Descreve os processos envolvidos na compra ou aquisição de produtos ou serviços para o projeto. Então, muitas vezes a gente tem que fazer compras de materiais, de produtos, de serviços, ou seja, contratar terceirizados para fazer uma certa parte, porque a gente não tem essa expertise. Então, tudo isso também tem que gerenciar todas essas áreas para que se tenha um projeto de sucesso. Como vimos, uma grande dúvida ao termos um projeto é como iniciar. Então, para iniciar um projeto, tem os documentos que são principais para a criação desse termo de abertura de um projeto. Um deles, tem 5 tipos descritos no livro Premier Book, mas vamos tratar só de 2. O primeiro dele é a declaração do trabalho do projeto. Esse documento tem uma descrição narrativa, dos produtos e serviços que vão ser fornecidos pelo projeto. Pode ser uma documentação de licitação, uma solicitação de proposta, um contrato de requisição interna e etc. Já o segundo é o business case, que é um termo comum nas empresas que representa literalmente o caso de negócio, a tradução do inglês para o português. O objetivo desse business case é avaliar se o projeto justifica ou não o investimento. Então, como é feito isso? Normalmente, a empresa
ela vai mostrar, né, a necessidade, porque ela diz o problema que ela está passando, e a partir daí, a pessoa que vai fazer o projeto apresenta o custo-benefício, né, para a solução desse problema. E aí, a empresa vai decidir ou não se vai fazer esse projeto com a pessoa. Então, quais são os fatores que influenciam a criação do business case? A demanda de mercado, a necessidade da empresa, a solicitação do cliente, né? O que ele quer, o avanço tecnológico, o requisito legal, né? O impacto ecológico que vai ter e também a necessidade social. Então, todos esses fatores vão influenciar na criação do business case. E isso é muito utilizado nas empresas. Até o próprio Senai, ele também tem algum que é chamado o Grand Prix, né? Em que a empresa propôs um problema que enfrentam em relação ao teleprompter, né? Que muitos apresentadores apresentam pelo teleprompter. E no Grand Prix, os alunos teve que propor soluções para essa questão do teleprompter, né? Do aprimoramento do teleprompter. Então, os alunos proporam várias ideias legais, como leitura a partir do acompanhamento da íris do olho, também por passar pela posição do olhar, ele já identificando e passando mais lento ou mais devagar a leitura, né? Que os jornalistas, vocês pensam que eu realmente antigamente pensava que eles sabiam tudo de cabeça, mas eu depois descobri que eles realmente usam teleprompter que mostra tudo que ele tem que falar no decorrer da transmissão do telejornal, né? Outro ponto importante no projeto é a coleta dos requisitos. O que se trata isso, né? Os requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados com uma quantidade de detalhes suficientes para que possam ser medidos a partir do início do projeto. E como é feito isso? Esse processo, né, define e documenta as funções e funcionalidades do projeto e do produto necessária para atender às necessidades e expectativas da parte interessada. Então, como é feito isso, né? É feita uma entrevista com as pessoas interessadas para saber o que elas almejam com esse projeto, né? Também feito dinâmicas para integrar as pessoas do projeto e cada uma compartilhar com opiniões, né? Que é chamado também de brainstorming, que é a chuva de ideias. Cada um dá suas ideias para concluir o projeto e melhorar cada vez mais o projeto. E também é feita a pesquisa, né? Pesquisas com os clientes que se desejam o projeto. Então, feito gráficos, vejo opiniões, envio e-mails para saber a opinião dos principais interessados. Então, essa coleta de requisitos é muito importante, pois vai nortear o escopo do projeto, né? O que o projeto deve conter. Então, é muito interessante essa parte do projeto. Então, né, como forma resumida, o processo de planejamento de um projeto deve conter o termo de abertura, que é a autorização das partes do chefe, né, das pessoas que estão investindo no projeto. Tem que ter a documentação, né, que é as licitações, as documentações do projeto, e tem que também ter esse plano de gerenciamento de requisitos, né, que é a descrição do que os clientes querem que entregue através desse projeto, né, o que tem que ter esse projeto do ponto de vista dos clientes, né, dos principais interessados no projeto. Então, essa aí é a versão resumida do que tem que ter no processo de planejamento de um projeto.
Então, agora vamos ver o termo que é a definição do escopo do projeto. Então, o escopo, né, é as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado. Então, esse escopo é essa descrição, né, das características, funções do produto ou serviço. E também pode ter o escopo. Isso aqui, essas características, é todo o escopo do produto e o escopo do projeto, que é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado, com as características e funções especificadas. Então, tem essa distinção entre o escopo do produto e o escopo do projeto. Então, o escopo, né, resumindo, é a descrição detalhada do projeto e do produto e baseia-se nas entregas principais, né, o que o projeto tem como entrega principal e também as premissas, né, o que deve ocorrer, as restrições, ou seja, as restrições que o projeto não pode sair daquele pré-determinado, né? Que são documentadas também durante a iniciação de um projeto. Agora vamos entender outra definição importante, que é a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Então, a EAP são uma série de tópicos que vai especificar e analisar o projeto, né? Que é a estrutura analítica do projeto. E como ela é feita, né? Ela é feita através da descrição do trabalho, ou seja, o que vai ser feito, né, no decorrer do trabalho, quem vai ser os responsáveis pela execução. Também vai ter as datas-chave, ou seja, cada etapa vai ter as datas-chave para aquela atividade. Também tem as atividades associadas, que estão em outra etapa da EAP, ou seja, pode estar uma etapa relacionada com outra. Então, vai mostrar também essas etapas que estão interrelacionadas. Também vê a questão dos recursos que vão ser necessários, a estimativa dos custos, os requisitos de qualidade, né, para garantir a qualidade do projeto, e os critérios de aceitação, ou seja, a partir de qual critério esse projeto pode dar como aceito, né, concluído, bom, um projeto bom. E as referências técnicas, né, que vai nortear todo o projeto para concluir com sucesso. Agora, vamos ver um exemplo sobre uma criação da EAP. Então, por exemplo, em uma obra de uma casa, né? Então, vai ter a divisão dos subsistemas das obras internas, né? Como o gesso no teto e o contrapiso, e os subsistemas de obras externas, que é o reboco externo e a pintura externa. Então, esses são um exemplo, né, de uma criação de uma AP no dia a dia, por exemplo, de um pedreiro. Como eu tinha dito antes, né, na nossa aula, cada vez que o projeto se torna mais complexo, ele tem algumas ferramentas que são utilizadas para auxiliar, né, esse gerenciamento. A primeira delas é o Trello, que muitas empresas utilizam. Como é dada essa ferramenta? Essa ferramenta é através de cards. Nesses cards vai ter a parte de recursos, vai ter a parte também de recursos aqui, onde a gente pode colocar as reuniões, as principais metas, tudo o que tem que fazer, né? Então, cada card aqui e tem essas pessoas aqui, ó. Que essa pessoa está responsável por esse processo, esse outro processo. O que já está fazendo, né? Então, ele já está fazendo essa etapa, esse aqui está fazendo essa outra etapa do projeto e aqui está fazendo essa outra etapa. E aqui, Done, é o que já foi feito. Então, isso aqui já foi concluído por essa pessoa, isso aqui também já foi concluído por essa outra. Isso aqui também por essa pessoa, isso aqui. E cada card desse, você pode abrir e colocar subtarefas. Por exemplo, aqui, ó,
essa aqui que ainda tem que fazer, tem 7 etapas, né? Então, são 7 itens que ele tem que fazer para realizar essa tarefa. Você também pode anexar documento, né? Aqui, ó, tá anexado o documento, 5 arquivos, e todas as pessoas que estão no processo, ela vai ter acesso a esse card aqui da empresa e poder acompanhar, né? Quem está fazendo o que, qual a etapa do processo, as pessoas que estão fazendo parte do projeto estão. Também aqui acompanha 4 de 7, ou seja, 4 de 9. Então, ela já está na quarta etapa de 9. E assim sucessivamente. Eu posso ter acesso a esses arquivos, né, que eles estão compartilhando. E fica muito interessante essa forma. Eu trabalhei numa empresa, né, eu era analista de engenharia na área de projetos. E utilizava muito essa ferramenta. E é bem simples, né, bem mais simples do que o MS Project, mas é uma ferramenta muito prática e muito útil na parte de gestão de projetos. Então, eu vou gravar um vídeo posteriormente mostrando como vocês podem fazer o cadastro e também fazer um projeto utilizando essa ferramenta. Então, no mundo, né, o principal aplicativo utilizado para gerenciamento de projeto é o MS Project. E nele pode-se analisar e acompanhar alguns critérios, né? Como a duração, né, que é o tempo necessário para completar o projeto, que se refere na sua própria programação. Tem também a questão financeira, né, do dinheiro, que representa o orçamento do projeto, baseado no custo dos recursos humanos, dos materiais e equipamentos que vão ser necessários para a realização de cada tarefa. E tem também o escopo, né? Como a gente viu, que é os objetivos e a tarefa do projeto, e também é capaz de realizar o trabalho, né? Então, são esses objetivos e tarefas para a realização do trabalho. Eu também vou gravar uma aula mostrando como utilizar o MS Project para a questão do gerenciamento do projeto. Então, a primeira aula vai ser até aqui e depois eu vou gravar 2 aulas complementares sobre essas ferramentas que eu falei na aula. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro da aula gravada.